seleção brasileira futuramente. Mas o Flamengo é a pressão que é, o cara sai meio que, né? Vamos dizer, um tamanho menor do que ele tinha quando chegou, né? Falando do Renato, cara. A gente fala, o Renato não sabe treinar, o Renato não... O Renato não dá treino, O Renato né? não dá treino. Aí, na final da Libertadores, muito se comparou o que o Abel Ferreira faz, o que o Renato faz, que o Abel O Renato ganha o jogo. deixa de fazer, né? Mas também teve um erro de jogador, né? Enfim. Renato Gaúcho, o que você pode falar do Renato como treinador, assim? Você teve um contato mais próximo com ele do que com os outros treinadores, né? O Renato, eu integrei a comissão, né? Ele veio com o Alexandre Mendes, com o Marcelo Fera, e eu como o treinador da casa, mas totalmente integrado com eles. O Renato, cara, ele dá treino, sim. O Renato, o Alexandre Mendes é um auxiliar dele que também planeja os treinos pro Renato, né? O Renato é um cara que normalmente ele fecha a semana mais com os treinos dele, deixa mais pro Alexandre Mendes montar a semana, isso quando teve, né? Porque a gente quase não teve. E ele tá mais de espectador e entrando pontualmente, dando os toques pontualmente do que ele quer, né? É um treinador que gosta muito de levar a equipe dele pro campo, fazer o 10-0 e organizar como ele quer que a equipe se comporte. A única coisa que teve alguma divergência foi com relação à bola parada, não foi nem divergência, porque o Renato gosta da bola parada, da marcação individual. E o grupo que estava lá era um grupo rotinado à marcação zona. Então, isso até rolou na imprensa, né? Rolou na imprensa, mas, cara, assim, de forma a discutir, eu acho que foi de uma grandeza do Renato muito, muito importante entender que aquela mudança seria em prol da equipe, que a equipe na bola parada ia render mais, e ele de pronto aceitou. Só que nós temos que ter muito cuidado com o que fala, porque, infelizmente, para muita gente repercute muito mal, né? Eu lembro até do Abelão, cara, um abraço, Abelão, me mandou uma mensagem, um cara... Queremos você aqui, hein, Abelão? Porra, queremos você aqui. Porque é um cara sensacional, me mandou uma mensagem e eu vou citar ele aqui agora, porque profissional que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente, eu só fiz um jogo contra ele, foi a equipe B do Flamengo contra a equipe B do Vasco num jogo de Carioca, profissional, que ele dirigiu também e eu também dirigi. E quando acaba o jogo, Flamengo ganha o jogo, o Flamengo ganhou o jogo né? de 1-0. E eram dois times de garotos fazendo um jogo de altíssimo nível, um jogo corrido, um jogo disputado, o Vasco melhor no início, a gente melhor depois, faz um gol, um jogo muito, sabe, pós a equipe jogando pra frente. E ele fala, porque o Abel é um apaixonado de futebol. Foi a fatídica frase. O Abel é um apaixonado de futebol. O Abel, ele entende que tem que ganhar. Foi lindo, cara. Mas quando ele fala... Como é que é, o Abel? Exatamente. Foi lindo, cara. Quando ele fala foi lindo, cara, o que ele quis dizer... 1-0 gol do Lucas Silva, se não me engano. O que ele quis dizer que não é que a derrota foi linda, mas o jogo, quem tava ali presente, vendo dois times de garotos jogando uma partida daquele nível, que foi lindo o que aconteceu naquele momento. Né? E aí, então a gente tem que ter cuidado. Mas a gente não pode deixar de falar o que é verdade. O Renato, ele não teve quase tempo para treinar. Ele não teve tempo para botar o time dele em campo da forma como ele queria botar, porque eram jogos atrás de jogos, jogadores machucados, e a gente fala assim, o Flamengo tem um grande elenco? Tem. Mas todo mundo aqui, se a gente sentar aqui agora, a gente vai escalar o time titular do Flamengo, correto? E qualquer um que saia vai cair. Vai ser dificilmente você não botar. E ele não tinha quase nunca esse time titular em campo. Se eu não me engano, ele teve um jogo, esse time titular. Então, foi muito difícil para o Renato conseguir... e o time foi destreinando. Tanto é que quando começa com ele... goleada atrás de goleada. Vai embora, porque o time estava treinado, ele mantendo... Jogando por música, né? Jogando por música, os jogadores ali, aí lesão. Perde um jogador, volta o jogador, sai esse, não joga aquele jogo no time nunca completo, né? E o time foi destreinando, né? E assim, sinceramente, eu escutei realmente que foi falado com relação ao último gol lá, o primeiro gol da Libertadores, que o Abel falou para não sei quem que o Felipe sempre dava o passo para dentro. Cara, o Felipe não... Isso foi dito aqui, inclusive. Aqui, inclusive. Foi dito aqui, inclusive. Quem teria contado essa história foi o Gustavo Gomes pro jornalista Vitor Sérgio Rodrigues. Cara, o que aconteceu ali? O Felipe não dá esse passo para dentro. O Felipe não quebra a linha sem necessidade. O que aconteceu ali, eu acho que foi um erro de comunicação, porque ele entendeu, eu acho que ele imaginou que o Bruno estava ali, né, e queria chegar, né, então ele
Ele andou realmente, sim, um pouco mais para dentro do que de costume ele anda. Eu acabei de falar para vocês que ele é um cara que ele não deixa o ponta chegar, então o ponta flutuou por dentro, ele veio um pouquinho atrás, mas ele não costuma andar para dentro, ele mantém a linha, ele dificilmente toma essa bola nas costas. E a bola entrou e saiu o gol. Mas assim, eu discordo quanto a falar que o Felipe tem essa mania e que é de que ele anda pra dentro. No caso, aconteceu, mas não é algo rotineiro para o Abel programar, algo né? rotineiro. Não sei aí se O Abel realmente Ferreira fez essa estratégia? foi essa estratégia. Claro que hoje, né? Vamos lá, o Felipe estava voltando de lesão, né? A gente acabou de falar aqui que o Felipe é um jogador que joga muito ainda joga muito, porque ainda joga nos atalhos, é muito inteligente. Então, se eu vou jogar contra o Felipe numa situação dessa, eu vou forçar o jogo em cima dele, sim. Né? Tanto é que o Felipe saiu no jogo machucado. Mas essa falha de marcação, essa andar para frente, realmente era uma coisa que eu teria que ver em mais jogos, coisa que passou desapercebida pela gente, porque o Felipe não faz isso, ele não tem esse comportamento. O Felipe é um cara que, às vezes, muito pelo contrário, às vezes ele quebra a linha andando para trás e não para frente. Uma coisa que era cobrada a ele, inclusive eu cobrei a ele, e ele falava que o Jorge cobrou muito a ele isso, e mostrava isso ele em vídeo, que ele, às vezes ele quebra a linha para trás e não para frente. Nessa ele quebrou a linha para frente, a bola entrou ali no corredor lateral. E o Mike vai na linha de fundo, dá para trás, o Veiga faz o gol, O Veiga, né? que era, né, um cara que define muito bem, acaba finalizando e fazendo o gol. E mesmo assim, eu acho que aquele jogo ali, eu tava lá e eu não via como o Palmeiras fazia mais gol na gente, não via mesmo. Depois que a gente empatou o jogo, eu acho que a gente teve chance de virar, né? Teve a bola do Gabriel, o Gabriel não sabia se ia com a cabeça com o pé, a cabeçada também, o Michel que entrou sozinho, o Bruno Henrique. Cara, mas eu tive essa mesma... Na hora que o Gabigol empata... Vai virar. A nítida impressão de que eu tava lá no Uruguai a cara também. do Flamengo virar aquele jogo. Falei, cara, virou. Não tem a menor condição de perder e perdeu. Você acha que essa derrota, ela passa muito pela questão física? Você citou que o Flamengo teve muitos jogadores machucados. Muito se criticou a parte da preparação física e também do departamento médico durante a temporada. O Felipe Luiz, por exemplo, volta de lesão. O Bruno Henrique... Arrascaeta joga no... Que até joga pra cacete, joga mas... muito no sacrifício e tudo mais. O Bruno Henrique tá visivelmente ali... E você vê o Palmeiras inteiro. Você vê o Palmeiras assim, inteiro fisicamente. Você acha que passou pela parte física a derrota pro Palmeiras, até pra talvez não conseguir buscar um empate na prorrogação? E o que se conversa nos bastidores é isso. Pô, se a gente tivesse inteiro... Então, aí eu concordo. Ou assim, perdemos taticamente. Qual é a... Eu falei aqui, né, que a gente começou a ter problema de treinar e começou a destreinar, né? A gente começou a destreinar. O que acontece nessa final é que a gente está longe da performance ideal. Longe. O Pedro tinha feito uma cirurgia de joelho, vocês lembram, né? Sim. Tinha voltado a treinar 2, 3 dias. O Arrascaeta voltou a treinar 2, 3 dias. O Bruno Henrique sentia uma dor no joelho. O Felipe Luiz vinha de uma lesão também. Estava ali, tanto é que sai machucado, sai com a lesão. Né? O Davi Luiz, ele não chegou na melhor forma dele. Não teve como ter uma sequência para adquirir a melhor forma dele. Até o Diego Alves não estava bem, né? O Diego Alves também não estava bem. Também tinha vindo de lesão. Enfim, né? A gente tinha vários jogadores que... estavam longe da melhor performance. E isso se dá, eu não gostaria, ou não entendo que a gente apontar o canhão para a parte física ou para o DM seria a solução. Eu explico por quê. Porque a partir do momento que você deixa de treinar, que você começa a ter jogador que não consegue treinar porque teve uma lesão, o outro teve uma lesão, e você começa a deixar de treinar, o treino já não auxilia mais a tirar esses jogadores a melhorar eles fisicamente, nem a tirar eles do DM, né? Porque eu, como vejo o jogo hoje numa visão sistêmica, eu acho que você condiciona o jogo no campo, condiciona o jogador no campo, né? E não só a parte física. A parte física prepara o jogador para receber a carga. E a carga você vai desmembrar ela durante as tuas sessões. É por conta dos movimentos específicos de jogo, exatamente. Né? Aí a gente vai entrar nas valências, que são as valências naturais de você treinar, e essas valências passaram a não existir mais. Elas se entrelaçavam. Então a gente já não conseguia mais respeitar as cargas individuais, as cargas do dia. A gente não conseguia mais isso. Ou a gente treinava o time que podia, ou a gente respeitava as cargas. Então isso foi criando, né, uma bola de neve, e que aí desencadeou num time não estar no melhor momento, na forma física, tática e talvez mental também, num jogo mais importante do ano, né? E mesmo assim, é porque futebol, a gente vê o resultado e analisa o jogo,
Futebol é sempre visto de trás pra frente, né? Ah, quanto foi o jogo? Perdemos 2-0. Foram 25 chutes contra 3 chutes, os caras ganharam 2-0 a gente. Então, assim, eu prefiro dar 25 chutes sempre na equipe adversária. Se eu não vou ganhar, é obra do acaso. Ou incompetência Tá próximo da minha, vitória. exatamente. Existe. É a mesma coisa que falam, e outro dia eu tava discutindo. No Brasil, está se arrumando desculpa pra não jogar com a bola. Ah, não. Pô, teve 78% de posse de bola, mas não ganhou. Calma aí. Eu quero ter os mesmos 78% de bola no jogo seguinte e vou tentar arrumar do porquê que eu não ganhei. Porque, cara, a gente vai jogar futebol, né? Se a gente for brincar de uma pelada aqui agora, pô, ninguém vai querer ficar marcando, quer que todo mundo brincar com a bola, é o elemento principal do jogo, é ela ali que diverte, né? Mas é claro que você tem que se defender também. Então, assim, ter a bola, pra mim, é uma situação que te aproxima aos resultados de vitória. Quando você fala que o Palmeiras ele estava muito inteiro fisicamente, eu concordo, mas a proposta de jogo do Palmeiras é uma proposta onde meio que você se dosa. Você entrega a bola ao adversário, joga num bloco muito mais baixo. Principalmente após marcar um gol logo no início. Né? Joga num bloco muito mais baixo, dá a bola ao adversário e fica esperando um erro do adversário para conseguir ir lá e fazer um gol. Então, fisicamente, o Palmeiras conseguiria acabar o jogo mais inteiro com a gente, salve a gente conseguisse ter feito o gol primeiro com o Palmeiras. Que aí o Palmeiras ia ter que mudar uma estratégia, sair, talvez essa parte física não ficasse tão evidenciada como ficou evidenciada no jogo na final, né? Porque eu acho que as estratégias... O Flamengo não é um clube que você vai chegar lá e falar, não, vamos jogar com uma linha de 5 aqui atrás, num bloco baixo, salve algum problema muito grande que você tenha que fazer isso para não passar algum tipo de vergonha. Mas o Flamengo é um clube que vai te cobrar jogar sempre para frente pressionando o adversário. E isso aconteceu. Então, assim, para mim, o que se deu realmente com o Renato foi, infelizmente, um período muito conturbado, onde ele não conseguiu colocar todas as ideias dele, a forma que ele queria de jogar, né? E acabou que se ganha o campeonato, a Libertadores, muda tudo. Talvez ele tivesse mais tempo, talvez ele estivesse aí hoje podendo planejar uma maneira diferente. Ainda sobre essa final, aí eu gosto de... A gente traz aqui os bastidores, eu gosto de entrar nos cenários, assim, imaginar, né? Porque a gente não tem essa sorte da vida de viver esses momentos. Pô, assim. lembra outra final aí. Não, mas é que essa final tava lá. E eu queria saber como é que foi, porque você disse, além dessa questão física, a gente fez várias... Aí tem as teorias de... tem a informação trazida pelo Vitor Sérgio, né? Do Gustavo Gomes, da estratégia do Abel, enfim, tem os dois lados, tem isso tudo. Mas tem um lance cabal, não tem jeito, né? O Andreas perde a bola, o Davidson faz o gol e é esse o lance que define o que ia acontecer na final. Tendo isso tudo que a gente falou aqui. Como é que é um vestiário de um jogador que tem um momento como esse, assim? É velório, velho. O Andrés, ele ficou realmente muito arrasado, né? Tanto é que na sequência tinha o jogo contra o Ceará. O clube liberou ele de jogar, não queria que ele jogasse. Falou pra ele, não precisa jogar, tranquilo. Ele ficou muito mal, né? Porque acaba que o erro da final, o erro que culminou a derrota, né? Sai do pé dele. Não tem como você falar. Como goleiro, não tem nem o que você falar, porque, sabe, o treinador ele corrige muito o erro que ninguém vê. Mas o erro que a bola passa debaixo da perna do goleiro, o erro daquele de perder uma bola na frente da área sendo o último homem por perder um equilíbrio, escorregar, enfim, acaba... Isso não tem correção, cara. Porque é um erro que todo mundo viu que aconteceu. Então, assim, o que você pode falar pra ele? Pô, né, domina de frente, sei lá, sabe? Não tem, ele sabe que Pra mim, ele teve uma indefinição do que ia fazer. Sim. E nessa indefinição, ele perde a bola. E ele sabe que o erro é todo dele, entendeu? Sabe que não teve erro coletivo, foi um erro individual que acabou dando a derrota ao Flamengo. E ele assumiu isso e ele sabe disso, né? Ele sentiu muito que, pra mim... Você chegou a falar com ele no Falei vestiário? com ele depois, no dia seguinte. Ah, no dia seguinte só. Porque, na minha opinião, ele era um dos grandes destaques da nossa equipe. Os caras que vinham jogando melhor, né? Que carregava o time pra frente, que pegava a bola, que se movimentava muito. E aconteceu isso. E ele se mostrou muito valente quando ele quis jogar contra o Ceará, ainda visivelmente abatido, porque ele estava visivelmente abatido. Eu conversei com ele, eu falei, cara, você não quer começar no banco? Porque vamos lá, vamos que a gente comece perdendo o Ceará 2-0, eu preciso te tirar. Como é que vai ser essa massa aqui? Porque a gente já sabia que tinha mais de 40 mil ingressos vendidos. Como é que vai ser essa massa aí, né, em cima de você? Eu conversei com ele e falou, Maurício, tem problema.
tô aqui pra encarar, já sei que eu errei, pô, cara, se você acha que eu devo começar, eu começo. Eu não tenho problema nenhum não em começar. A reação da torcida. Isso é interessante, só pra lembrar aqui o cenário, o Renato cai e o Maurício Souza é o Assunto. técnico do... Isso. A reação da Ceará. torcida, porque assim, tinham 45 mil ingressos vendidos, o pessoal lá da Flá TT enlouquecida, querendo matar o Andrés, e outros torcedores falando, pô, aconteceu um erro e tal. A reação da torcida ali, que naquele momento a maioria esmagadora do Maracanã apoiou o Andrés, aquilo surpreendeu vocês, ou até mesmo o próprio Andrés, porque a torcida cantou o nome dele, e ele faz até um grande jogo, quase marca um gol, inclusive. Surpreendeu aquela reação da torcida, aquele apoio naquele momento? Eu acho, assim, surpreendeu, mas eu acho que ela se dá também, apesar da gente, né, o torcedor ser passional muitas das vezes, eu acho que ela se dá também em função do contexto todo do jogo, né? Como eu falei, foi um erro muito individual, né, que acabou trazendo uma derrota. O Flamengo foi melhor no jogo, não fez o jogo do ano, mas ele foi melhor que o Palmeiras. Ele teve mais próximo de ganhar, na minha opinião, do que de perder, né? E como foi um erro muito individualizado, eu acho que seria covardia atacar o garoto de uma forma dessa, né? Porque é um erro que trauma, que deixa, né? É traumático. O cara deve acordar ele. até agora, assim, com aquilo. Com certeza estourando. ele passou ali dias, né? E o que foi legal é que no jogo do Ceará, o que a gente achava que ia ter uma debandada, que acabou tendo na sequência, também é bom que se diga, todo mundo quis jogar, todo mundo que estava em condições quis jogar, né? Quis ir pro Maracanã e ver o que é. E eu lembro que eu falei pra eles, eu falei, rapaziada, a gente não sabe o que vai acontecer aqui no Maracanã com relação, né, ao tratamento da torcida com a gente, mas eu tenho certeza que se a gente entrar em campo dentro do padrão qualidade de jogo do Flamengo, correndo, se dedicando, buscando a vitória, essa torcida vai apoiar a gente. Entendeu? E acabou acontecendo isso. Eles já desde o primeiro minuto eles apoiaram. Teve um grupo que quis vaiar, eles abafaram, né? Logo foi abafado. Né? Pô, eu falei pra eles, falei que foi muito bacana ver a reação da torcida, né? Depois de um jogo tão difícil de assimilar a derrota. Se recupera, pelo que você conhece do Andrés, personalidade, um jogador que tem um talento, isso é inegável, né? Um cara que quebrou a sina do Flamengo de faltas, enfim. Se recupera, acho que dá a volta por cima com a camisa do Flamengo, sim. Se recupera e vai fazer de tudo pra trazer a Libertadores do Flamengo, não tem a menor dúvida disso. Vai fazer de tudo. É um jogador muito dedicado, muito profissional. Moleque muito sério, sabe? Treina pra caramba. Um baita de um jogador, uma grata surpresa, assim, porque não via ele jogar isso tudo que ele jogou aqui no Brasil. Eu também não, Entendeu? E ele chegou ainda com uma certa desconfiança e foi conquistando espaço. Substituiu o Gerson, né? Substituiu o Gerson, né? Não é fácil, não. Enfim. É um jogador que vai superar isso aí, eu acho que vai passar. É claro que vai lembrar muitas das vezes, a gente quando... Eu lembro de erros que eu tive em jogos que não valia nada. Né? Imagina um jogo desse. Foda. Agora, eu acho que ele vai fazer de tudo pra conseguir trazer títulos importantes pro Flamengo. E se você fosse o Marcos Braz, tem a caneta na mão e tal, você faria de tudo pra entrar em um acordo com o Manchester pra trazer ele em definitivo, no caso? Faria, eu acho que é o jogador que vale. Show de bola. Seguinte, galera, vai dando like. Mano, já passamos aí algum tempo de...